nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. E todos que concordam, diz: e graças a Deus. Pai amado, Deus. Glória a Deus. Obrigado, meu pastor Fábio. Pegar essa unção desse pastor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Paz do Senhor, igreja. O laço se quebrou, nós escapamos e estamos aqui mais uma vez na casa de Deus para adorar e glorificar o santo nome do Senhor. Amém? Hoje nós vamos ler uma palavra que não é muito pregada nas igrejas, mas é uma palavra que pode nos ajudar como filho, nos ajudar como pai, como esposo, como esposa, que se conta no livro de Efésios, seu capítulo 5, o seu versículo 22 em diante. É uma palavra que não é muito pregada, mas é uma palavra abençoada que vai nos ensinar. Não só a igreja, mas todos nós que estamos aqui neste culto da família abençoado. Efésios capítulo 5, seu versículo 22. Peço aos irmãos que abram a vossa Bíblia. Aqueles que puderem, por favor, fiquem de pé, não em reverência a mim, porque temos que ter reverência ao Senhor. Aqueles que puderem, fiquem de pé em nome de Jesus. E vamos ler a palavra do Senhor juntos, amém? Efésios capítulo 5, seu versículo 22 em diante. Esposas, cada uma de vós respeitai o vosso marido, porque sois submissas ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, de igual modo a esposa estejam em tudo sujeita a seus próprios maridos. Maridos, cada um de vós, amai as vossas esposas, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou por ela, a fim de santificá-la, tendo purificado com a água por meio da palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. Versículo 28. Sendo assim, o marido deve amar sua esposa como ama o seu próprio corpo. Quem ama sua esposa, ama a si mesmo. Pois ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes alimenta dele, cuida. Assim como Cristo zela pela igreja, pois somos membros do seu corpo. Por este motivo, o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Este é o mistério glorioso, referindo, contudo, a união entre Cristo e a sua igreja. Portanto, cada um de vós amai a sua esposa como a si mesmo, e a esposa trate o marido com todo o respeito. Filhos, a vossos pais no Senhor. Filho, obedecei os vossos pais no Senhor, porquanto isto é justo. Honrar o teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que viva bem e tenha vida longa sobre a terra. E vós, pais, não provoquei a ira dos vossos filhos, mas educá-lo de acordo com a disciplina e o conselho do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Pode se assentar em nome de Jesus.
Que palavra abençoada, igreja. Uma palavra que fala do dever do filho, dos deveres do filho, fala dos deveres da esposa, fala dos deveres do pai e do esposo para com a sua esposa. Mas a palavra do Senhor aqui, ela inicia falando da esposa. Aqui nós vamos falar da esposa, do esposo e dos filhos, como está escrito na Bíblia aqui. E o versículo 22 começa: esposa, cada uma de vós respeitai o vosso marido, porquanto sois submisso ao Senhor. Quando a palavra do Senhor está dizendo que a esposa, ela tem que respeitar o seu marido e ser submissa a ela, não quer dizer que o marido, por causa da sua submissão, por causa que a Bíblia vem nos dizer que nós somos o cabeça da igreja, nós temos que tratar a nossa esposa, muitas das vezes por empregada, muitas das vezes tratar nossa esposa por ingratidão, porque nós, como seres humanos, homens, temos esse ar de superioridade e de achar que a esposa, ela é a nossa empregada. Mas quando eu e você vai ler no livro de Gênesis, quando Deus, ele faz o homem do pó da terra, e ali sopra naquele boneco o fôlego da vida, ele manda que Adão, ele tomasse conta de todo o jardim. Mas a palavra do Senhor vem nos dizer que toda tarde, no variar da noite, o Espírito do Senhor, junto com o Senhor, ia visitar este homem. E ali o Senhor via que aquele homem estava triste, cabisbaixo, sozinho, sem ninguém para conversar, sem ninguém para desabafar, sem ninguém para ter um diálogo. Aí o Senhor acha por bem fazer uma mulher. E da onde Deus, com a tua infinita sabedoria, tira esta mulher? Ela tira da costela do homem. E depois que Deus tira esta mulher da costela do homem, Deus diz: agora vocês serão uma só carne. E o próprio Adão diz: esta mulher será varoa, porque do varão foi tirado. Agora, se você observar, aonde o nosso Deus, ele procurou tirar esta mulher da costela. E se você observar no nosso corpo do ser humano, a costela é aquela que protege os órgãos vitais, é que protege o coração, é que protege o rim, que protege o fígado. Ela está aqui para proteger. Então Deus, ele entende que a mulher, ela é de suma importância para o homem. Como a palavra do Senhor vem dizer que ele fez uma ajudadora, para estar assim ajudando, auxiliando, muitas das vezes para estar aconselhando, porque nós homens somos aquele tipo de tomar logo uma decisão, e no nosso fôlego, mas a mulher é aquela mulher que tem mais consciência, de parar para pensar, e para tentar resolver. Então Deus, ele cria a mulher para ser ajudadora deste homem, para estar todo o tempo com ele. Então, quando a palavra do Senhor vem nos dizer que a mulher, ela tem que ser submissa, ela tem que estar respeitando o seu marido, ele não está dizendo que ela tem que ser escrava, não. O marido, ele tem que entender a submissão que ele tem sobre a vida de uma mulher. O marido, ele tem que entender o que é importante na vida dele, porque a própria palavra do Senhor vem nos dizer que o marido tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Então você observe o que a Bíblia, ela está comparando aqui no livro de Efésios. O marido, vamos supor que Deus está comparando como Cristo, e a esposa como a igreja do Senhor. Então o marido, ele tem que amar
Da mesma forma que a palavra do Senhor vem dizer que a mulher ela tem que respeitar e amar o seu marido, da mesma forma o marido tem que amar e respeitar a sua esposa. Mas hoje vivemos numa sociedade que o marido ele quer ser superior. Não, a última palavra é a minha. A palavra da mulher, em certas ocasiões, não tem valor. A palavra da mulher, em certas situações, não vale de nada. Mas a palavra da mulher é importante como a palavra do homem. Senão Deus não fazia uma ajudadora para o homem. Senão Deus deixava aquele homem sozinho. Mas Deus viu que era necessário que aquele homem tivesse uma adjuntora, uma ajudadora. Lá em casa também, irmão, a última palavra é minha. A pastora fala, vá lavar os pratos. Eu digo, eu lavo, mas não enxugo. Eu não vou enxugar, eu vou lavar, mas eu não vou enxugar. Louvado seja o nome do Senhor. Só pode descontrair um pouco, mas, irmãos, nós temos que entender o quão é importante o papel da mulher sobre uma casa. O papel da mulher sobre o marido. O papel da mulher sobre os seus filhos. Então Deus, Ele pede para que o homem venha amar a esposa como Cristo amou a sua igreja. E assim como Cristo deu a sua própria vida pela igreja, é assim que Deus fala para nós homens, que eu e você tem que dar a nossa vida pelas nossas esposas. Eu não estou inventando nada, está escrito aqui na Bíblia. É a palavra do Senhor que está dizendo. É a palavra do Senhor que está dizendo, olha, assim como Cristo se doou e entregou pela igreja do Senhor, assim o esposo tem que se doar e se entregar para a esposa que Deus entregou nas tuas mãos. Só que por outro lado, a palavra do Senhor vai falar também do esposo. Qual o papel do esposo dentro do lar? Qual o papel do esposo? É o provedor, é aquele que sai de manhã, ora ao Senhor, se consagra e vai para a sua labuta do dia a dia, para defender o pão de cada dia, para trazer o teu sustento para a tua casa. Não querendo dizer que a esposa ela não pode ajudar, pode. Graças a Deus, lá na minha casa, é um ajudando o outro. Lá na minha casa, junto com a minha esposa, eu trabalho, ela trabalha. A gente não faz distinção do meu salário, nem o salário dela. Tudo que é meu é dela, tudo que é dela é meu. Quando eu recebo meu dinheiro, eu entrego nas mãos dela. Porque a mulher, eu entendo que ela é uma administradora do homem. A mulher é que tem a responsabilidade de administrar as finanças da casa. Eu fui ensinado assim, eu não sei vocês. Mas meu pai, quando trabalhava e que ele chegava e recebia o seu salário mensal, ele pegava todo o seu salário e entregava à minha mãe. E minha mãe, ela tinha a responsabilidade de administrar o que tinha que pagar, o que tinha que fazer, o mercado que teria que fazer. É por isso que a palavra do Senhor vem dizer que a mulher, ela é a disjuntora, ela é a ajudadora do marido. Porque o marido por si só não vai poder fazer tudo. O marido por si só não vai poder resolver nada. Ele precisa de alguém do seu lado para administrar junto com ele a sua casa. Mas a palavra do Senhor diz que a obrigação do marido é levar o nível espiritual da sua esposa. Vocês sabiam disso? Está escrito aqui. O marido ele tem um papel importante sobre a sua esposa. É levar o nível espiritual dela. Assim como Cristo eleva o nível espiritual da igreja, assim é o marido que tem a obrigação de elevar o nível espiritual da sua esposa, da sua casa, dos seus filhos. Observe que no livro de Efésios aqui, o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, ele está comparando o homem como Cristo. Ele está comparando a mulher como a igreja do Senhor. E assim como está escrito da mulher tem que amar, assim também o marido tem que amar a sua esposa. Então o papel do marido é elevar o nível espiritual
da sua esposa. E como é que nós, como maridos, como é que vocês, como mulheres, estão se comportando? Essa pergunta é íntima. Você responde para si mesmo. Você responde para si. Porque no relacionamento tem que ter o diálogo. Observe que quando Deus falou para Abraão, Abraão, sai da sua terra, do meio da sua parentela, e vai para o lugar onde eu te mostrarei. E lá você dará um filho e vai ser pai de uma grande nação. E agora Abraão sai da sua terra junto com a sua esposa, junto com o seu sobrinho, e vai em direção à cidade que Deus ainda iria mostrar para ele. Observe que Sara estava todo o tempo falando com Abraão: nós não vamos poder ter filho, porque eu já sou avançada de idade, você já é avançado de idade. E agora ela dá um jeitinho para tentar resolver a situação que Deus disse que ia fazer com eles. Eu creio que não teve muito diálogo sobre aquele casal, porque ela estava tão angustiada, ela estava tão querendo que Deus resolvesse a situação dela e do esposo dela, que ela pede para seu próprio esposo se deitar com outra mulher. E aquilo que seria a bênção, que Deus entregara a bênção na vida daquele casal, se tornou uma maldição, porque ela tomou a frente de Jesus, de Deus, e ela não teve um diálogo com seu esposo. Então, no relacionamento de marido para com esposa, primeira coisa que tem que ter o relacionamento é o diálogo. É o diálogo de entender o que a mulher quer. É o diálogo de entender o que o marido quer. Porque muitas das vezes, como eu falei no início, pelo homem ser autoridade sobre a vida da mulher, pelo homem ser a comieira da casa, como nós costumamos falar, o homem não quer ter um diálogo, porque é a minha palavra que vai prevalecer. Mas isso aí, igreja, é no tempo antigo. Isso aí é no tempo de nossos pais, de nossos avós, que era realmente assim. Era a palavra do homem que prevalecia. Mas hoje não. Hoje nós temos entendimento que há que ter um diálogo entre o casal, para que tudo venha correr bem. Porque na hora que nós precisamos de alguma coisa, nós temos que sentar. Eu particularmente, com a minha família, minha esposa, nós sentamos e conversamos. É desse jeito? Dá para fazer? Dá. Não dá para fazer não? Não dá. Mas tem que ter um diálogo. Porque um relacionamento sem diálogo, igreja, vai de mal para pior. Um relacionamento sem uma conversa, sem um entender o outro, vai de mal a pior. E outra, o relacionamento, quando nós se casamos, eu e minha esposa, nós temos que ter um entendimento que eu casei para fazer ela feliz e ela casou para me fazer feliz. Eu não posso esperar que algo de ruim aconteça com ela, ou ela pode esperar que algo de ruim aconteça comigo, não. Nós casamos assim como vocês casaram, foi para um fazer o outro feliz, para que não venha ter o egoísmo. Mas Deus, Ele está comparando o homem como Jesus, e a igreja, louvado seja o nome do Senhor. E agora nós vamos falar sobre os filhos. É um assunto bastante delicado, quando se fala de filhos. Por quê, pastor? Porque cada um cria o seu filho como quer. Mas a palavra do Senhor vem nos dizer: filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai, honra tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. A palavra do Senhor, Ele começa a dizer para os filhos:
primeiro que tem que ter a obediência. A obediência dos filhos para com o pai, para com a mãe. E depois a palavra do Senhor vem dizer: honra teu pai, para que os seus dias se prolonguem na terra. Honra teu pai para que você venha a ser bem sucedido. E muitas das vezes nós não honramos o nosso pai. Muitas das vezes nós não honramos a nossa mãe. Muitas das vezes fazemos coisas que desagradam o coração de Deus, o coração dos nossos pais. E muitas das vezes um conselho os nossos filhos não querem ouvir. Muitas das vezes um conselho que nós chegamos e falamos, como a palavra do Senhor diz, Deus ele só corrige aquele que ama. E assim é o pai e assim é a mãe. A mãe não vai corrigir o filho, o pai não vai corrigir o filho se ele não tiver tanto amor para não ver o seu filho trilhar caminhos tortuosos. Então muitas das vezes é complicado. Mas a palavra do Senhor também vem nos dizer que eu como pai, eu não posso levar o meu filho à ira. Porque muitas das vezes, em vez de dar uma correção, um conselho, em vez de chegar, sentar com o seu filho e conversar, olha, este caminho que você está trilhando é caminho de morte. Se você não procurar trilhar um caminho que leva para a salvação, você sabe para onde você vai. Mas muitas das vezes, como era no nosso tempo, o diálogo que meu pai tinha comigo, que minha mãe tinha comigo, não era conversa. Era um cipó de araçá, era uma bainha de facão, era, e muitos aqui passou por isso. Era um cinto de couro cru, não tinha diálogo. E dizer assim, não meu filho, é este caminho que você tem que trilhar. O diálogo era, vá lá, arrancar o cipó de araçá e venha tomar a sua surra. Mas a palavra do Senhor, ele vem nos dizer que eu como pai não posso apartar de mim a vara que consola. O que é a vara que consola? É o cipó, é a banha de facão, é o cinto. Mas eu não posso pegar meu filho e espancar, e achando que com isso vai resolver o papel dele. Não. Não é melhor conversar? Não é melhor chegar para ele e explicar a ele o caminho que ele tem que seguir? Mas muitas das vezes nós, como autoridade de pai, não, o filho é meu, eu vou pegar ele e vou dar uma pisa que ele nunca mais vai esquecer. Eu vou pegar ele e vou dar uma surra que ele vai ver o que ele fez não é certo. Mas muitas das vezes o conselho, o diálogo, uma conversa de homem, uma conversa de pai para filho, uma conversa de mãe para filho, o diálogo dizendo, olha, não faça isso porque isso não é certo. Mas muitas das vezes, igreja, queremos levar tudo nos peitos e dizer, não, é meu filho. Quem sabe, muitas das vezes falamos assim, quem dá o pão, dá o castigo. Quem dá o pão, dá a surra. Mas não é porque eu dou o pão que eu tenho que maltratar o meu filho. Pergunta a David aqui qual foi o dia que eu bati nele, depois de grande. A última vez que eu bati em David, ele tinha, se não me engano, 10 ou 11 anos. E depois eu entendi, eu falei, não, o diálogo não é melhor? Eu conversar com ele e dizer, olha, é isso, isso e isso. Não é que ele dá motivo, não, graças a Deus. Aqui é um menino abençoado, igual a Levi também. Mas o diálogo, igreja, o diálogo é melhor. Quando você tem um diálogo com o seu filho, quando você tem um diálogo com a sua esposa, quando você tem um diálogo com o seu esposo, tudo vai bem. Mas muitas das vezes não queremos ter esse diálogo, esse tete a tete, e dizer, vem cá, onde é que eu estou errando? Onde é que eu estou errando? Foi o que eu fiz para que você viesse ficar dessa situação. Muitas das vezes queremos levar tudo no peito. Mas Deus nesta noite, Ele está nos instruindo. Como eu falei, é uma palavra que muitas pessoas não pregam. É uma palavra onde nós
nesta noite, vamos entender como devemos se comportar como marido, como devemos se comportar como esposa, como devemos se comportar com filho. Eu mesmo sou filho. Eu não tenho mais mãe, mas ainda tenho pai. E eu procuro honrar meu pai. Desde o dia que eu fiz 18 anos, eu disse: a partir de hoje eu não desonro mais o meu pai. A partir de hoje eu não desonro mais a minha mãe. Tudo que eu vou fazer aqui é para honrar eles. Porque esta vergonha que eu dei a ele quando eu era de menor, eu não dou mais. Porque eu entendi que meu pai e minha mãe não precisam ser e não merecem ser desonrados. É isso que a palavra do Senhor está nos dizendo como filho. Honra teu pai, honra tua mãe, para que os seus dias venham a ser prolongados na terra, para que os seus dias você venha a ser bem sucedido. Ser bem sucedido como homem, bem sucedido como esposo, bem sucedida como esposa. É isso que a palavra está dizendo na minha vida e na sua vida. Porque se você é um bom filho, com certeza você vai ser um bom marido. Se você é uma boa filha, com certeza você vai ser uma boa esposa. É isso que Deus está nos dizendo. É isso que a palavra do Senhor está nos alertando nesta noite. A importância de andar conforme a palavra do Senhor nos instrui. Como filho. Filho, honra teu pai. Filho, honra tua mãe. Filho, obedece. Marido, ama tua esposa, como Cristo amou a tua igreja. Esposa, seja submissa a seu esposo. Esposa, ande conforme os mandamentos do Senhor. É isso que Deus está nos instruindo. É isso que Deus está nos falando. Esta é a palavra, igreja. Quem tiver ter entendimento. Entendimento que Deus quer para a minha vida e para a tua vida. Por causa, igreja, eu como filho, 17 anos de idade, por causa da minha desobediência, eu passei 15 dias na UTI, entre a vida e a morte, com traumatismo craniano. São poucos, irmãos, que saem de uma sala de UTI com traumatismo craniano. E Deus, Ele me deu esta graça. Mas eu mereci, sabe por quê? Por causa da minha desobediência. E a desobediência do homem leva o homem à morte. A desobediência do homem leva o homem o caminho onde ele não queria trilhar. E eu não queria estar naquele lugar. 15 dias, irmão, internado. Sem lembrar nem da minha mãe, nem de meu pai, nem de meus tios, lembrar de ninguém. 15 dias internado. Por causa da minha desobediência. Porque eu fiz algo que minha mãe disse, não faça. Porque eu fiz algo que minha mãe disse, não vá. Aí muitas das vezes nós falamos a palavra de mãe, tem praga, não. Tem praga não, irmão, é a minha, a sua desobediência. Minha mãe jogou praga, não, ela não jogou praga não, ela só me pediu para mim não ir. Ela só me pediu para mim não fazer, e eu pela minha desobediência fiz. E as consequências veio. 15 dias no Roberto Santos, internado, sem conhecer ninguém, mas existia uma velhinha lá de joelho orando pela minha vida. Existia uma senhora lá orando, dizendo: meu Deus, salva meu neto, não deixe ele morrer, porque se ele não morrer, eu darei 3 cultos de ação de graça sobre a vida dele. E ela deu, irmão. E quando eu saí daquele hospital, irmão, sem nenhuma sequela, porque no mínimo, irmão, era para ter uma sequela, no mínimo, mas Deus, Ele fez um milagre por completo. Ele fez um milagre na minha vida por completo. E eu saí daquela sala da UTI sem nenhuma sequela, da maneira perfeita. E quando eu cheguei em casa, minha avó, vou fazer 3 cultos de ação de graça ao Senhor. 3 cultos de agradecimento a Deus, porque Deus salvou a sua vida. E o primeiro culto que ela fez, chamou as irmãs da Assembleia de Deus, que ela era da Assembleia, lá na casa dela. E ela mandou me chamar e eu fui. E quando chegou lá, as irmãs fez o culto, aquela maravilha.
Uma irmã chegou para mim e falou assim: você quer aceitar Jesus? E eu disse: quero nada. Oxi, novo, 18 anos, tanta coisa para fazer ainda. Não quis. O segundo culto, de novo, eu não quis. Fez o terceiro culto, de novo eu rejeitei. 3 vezes, irmão, eu rejeitei Jesus. 3 vezes eu disse à minha avó: não quero. 3 vezes eu praticamente estava dizendo à minha avó: a senhora orou porque a senhora quis. E eu não aceitei a Jesus. Mas um dia, igreja, eu entendi que o meu milagre não veio do homem. Um dia eu entendi que o meu milagre não veio da mulher. Um dia eu entendi que o meu milagre veio de Deus. E eu precisava reconhecer que só Ele era capaz de me tirar daquela situação. Só Ele era capaz de me tirar daquela sala de UTI. 15 dias sem conhecer ninguém, por causa da minha desobediência. Por causa que eu queria achar que eu era mais homem do que tudo. É por isso que eu estou dizendo: filho, obedeça a sua mãe. Filho, obedeça o seu pai. Honre o seu pai. Honre a sua mãe. Porque os seus dias serão prolongados aqui na terra. Honre, porque vocês serão bem-sucedidos. Honre hoje seu pai e sua mãe, para que amanhã os seus filhos possam lhe honrar também. Porque muitas das vezes nós estamos no papel de filho e não queremos honrar o nosso pai, não queremos honrar a nossa mãe. Mas um dia esse papel vai se inverter. Um dia você vai estar no papel de pai, um dia você vai estar no papel de mãe, e você vai querer que teu filho e a tua filha te honrem. Aí você vai lembrar do seu passado. Aí Deus vai fazer você lembrar que você não honrou o seu pai. Você não honrou a sua mãe. E como é que agora você está exigindo que teu filho te honre? Que tua filha te honre? Se você ainda tem a oportunidade de honrar o teu pai, honre. Se você ainda tem a oportunidade de honrar a tua mãe, honre. Porque 99%, igreja, quando o pai morre, quando a mãe morre, sabe aquele filho que fica aquele desespero? Me leve junto, deixa eu ir também, eu não vou suportar ficar sem o senhor, não vou suportar ficar sem a senhora. É o primeiro que desonra o pai e a mãe. É o primeiro que não faz pelo pai e pela mãe. 99% dos filhos que ficam no maior desespero, dizendo: me leve junto, deixa eu ir também, eu não posso viver sem a senhora. Não honrou pai e não honrou mãe. É culto da família. É culto de ensinamento, onde nós podemos entender o papel do filho, o papel da esposa, o papel do esposo. É culto da família. A gente não vai pregar aqui hoje que Deus vai lhe abençoar, que vai te dar uma casa, vai te dar um carro, não. A palavra hoje é de reflexão. Como é que eu estou como filho? Será que eu estou no papel de filho? Será que eu estou fazendo conforme a Bíblia está dizendo para honrar o meu pai? Será que eu estou conforme a Bíblia, honrando a minha esposa? Será que eu estou, como está escrito na Bíblia, honrando também os meus filhos, educando no caminho do Senhor? Como a palavra diz: ensina o teu filho o caminho que deve andar, para que quando ele complete idade nova, ele não venha se desviar desse caminho. Ah, pastor, se ele se desviar, agora é com ele Deus. O seu papel como pai você fez. O seu papel como mãe você fez, que foi instruir o teu filho o caminho que ele deve trilhar, que é o caminho do Senhor, o caminho de ensinamento, o caminho dizendo: olha filho, por esse lado é errado. Olha, se você for por esse lado, você pode se dar mal. Mas se você quiser ir, é você e Deus, se ele tiver de maior.
Mas se ele tiver ainda de menor, ele vai ter que obedecer à voz do pai e da mãe. Para quando ele completar a idade nova, a idade adulta, ele vai decidir. Eu fui instruído. Meu pai me falou, por aqui é o caminho certo, por cá é o caminho errado. Eu vou por cá pelo caminho errado, mas sabendo que as consequências vai vir. Sabendo que aquilo que ele vai fazer um dia vai chegar sobre a sua vida. Assim como chegou na minha. Como eu quis trilhar o caminho errado, a consequência veio. E hoje eu estou aqui, igreja, por misericórdia de Deus. Hoje eu estou aqui porque Deus viu graça na minha vida e disse: eu vou dar mais uma oportunidade a Ele. E talvez Deus esteja te dando mais uma oportunidade nesta noite. Talvez Deus esteja te dando mais uma oportunidade. E aqui não estou falando só de filho, não. Eu estou falando de filho, de esposa, de esposo. Aqui eu estou falando para todos. Talvez Deus esteja lhe dando mais uma oportunidade. E não deixe passar esta oportunidade. Porque talvez possa ser a última. Talvez possa ser a última que você está ouvindo uma pregação. Talvez possa ser a última que você ouviu os louvores do Senhor. Talvez possa ser a última que você está em comunhão com seus irmãos. E isso também serve para mim. Não pense que é só para vocês não, serve para mim também. Mas a minha oportunidade, quando eu entendi que eu deveria honrar a Deus pelo milagre que Ele fez na minha vida, eu resolvi aceitar a Ele. E hoje, graças a Deus, igreja, eu aceitei com 18 anos de idade, na flor da idade, onde eu tinha tudo para curtir a vida. Eu só bebi até os 17 anos. Droga, graças a Deus, não. Mas eu, depois dos 18 anos, na hora que eu poderia curtir, fazer, Deus disse: não, você agora é meu. E eu estou aqui, irmão, firme. E você também fique firme, independente da luta, independente da dificuldade. Porque você acha que eu não passo luta? Você acha que eu não passo dificuldade? Eu estou aqui com essa perna, irmão, que eu não consigo nem ficar em pé. Quem me sustenta aqui é Deus. Aí eu fui agora, sexta-feira, lá para Lauro de Freitas fazer um exame. O médico disse que eu tenho que procurar um neuro. Para procurar um neuro, que isso aqui não é ortopédico, é questão de neuro. Eu vou procurar um neuro, mas eu estou de pé porque o Senhor está me sustentando. E vocês estão de pé porque o Senhor está sustentando. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos dá graça, é Ele que nos dá entendimento, igreja, para estar na casa do Senhor. E uma coisa eu digo para cada um de nós nesta noite: nunca perca a oportunidade de estar na casa do Senhor, porque talvez possa ser a última oportunidade, talvez possa ser o último culto da sua vida. Então, quando você passar daquelas portas, passe para dar o seu melhor, não para o homem, não para a mulher, passe para dar o seu melhor para Deus, porque Deus, Ele é maravilhoso na minha vida e na sua vida, amém? Eu peço à igreja que fique de pé em nome de Jesus.